Queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor permaneça com todos os irmãos. Temos uma palavra para nós maravilhosa, firmada lá em Isaías, no capítulo 32 e em mais alguns versículos. E quando olhamos lá em Isaías capítulo 32, o segundo versículo e o terceiro, inicialmente, a palavra diz assim: e será aquele varão como esconderijo contra o vento e como um refúgio contra a tempestade, e como ribeiros de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. E os olhos dos que veem não olharão para trás, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. Deus seja louvado por essa promessa do Senhor. Então, o nosso esconderijo. No versículo número 2 de Isaías capítulo 32, eu tenho lido agora que realmente, e será aquele varão como um esconderijo contra o vento e como um refúgio contra a tempestade. Nós temos um refúgio, nós temos um esconderijo. E o nosso refúgio, o nosso esconderijo é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, Ele é para nós o local seguro, a pedra fundamental onde nossa vida está realmente alicerçada. Ele é aquele que prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor Jesus, Ele declarou, e Ele é para nós o caminho, a verdade, a vida, e estamos nele, e estando nele, nós estamos no Pai. O Senhor Jesus, Ele tem cumprido a promessa do Senhor Deus. Ele nasceu de Maria, agraciada de Deus. Ele se fez ser humano. Ele viveu como nós vivemos, em um corpo carnal, e Ele obteve vitória sobre o pecado, e Ele foi até o final persistindo para cumprir a promessa de Deus, em que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Ele obteve vitória sobre Satanás, tentado por Satanás naquilo que é de suma importância para o ser humano. Na fome, Ele obteve vitória. No visualizar as belezas, as propriedades que o ser humano almeja, Ele obteve vitória. Na condição de segurança pessoal, de cuidado pessoal, Ele obteve vitória. Quando Satanás o tentou lá no pináculo do templo, lança-te daqui para baixo, manda os anjos, aqueles que te servem para te sustentarem. Ele disse: não tentarás ao Senhor teu Deus. E quando estava na agonia, pregado lá na cruz do Calvário, Ele olha para todos aqueles que o estavam crucificando, aqueles que o martirizaram, aqueles que o difamaram, aqueles que agiram terrivelmente contra Ele. E Ele ora e Ele diz: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. O Senhor Jesus é o nosso refúgio, e estando nele nós estamos em Deus, e crendo e tomando posse no sacrifício remidor que Ele fez lá na cruz do Calvário, temos nascido de novo, temos uma nova vida. A palavra declara de nós: as coisas velhas passaram,
tudo se faz novo. Aleluia por isso. Neste texto em Isaías, e em toda a palavra, nós podemos entender que na revelação de Deus, os reis, como Davi, por exemplo, os profetas, como Samuel, os que são apresentados como libertadores, como Gideão, os grandes legisladores, como Moisés legislou sobre o povo, não podem ser comparados com Jesus. Hoje nós temos legisladores aí no Brasil e no mundo, nós temos os políticos por toda parte, nós temos as pessoas que, eleitas pelo povo, estão aí incumbidas de legislar sobre nós. Mas estes grandes homens e mulheres que legislam sobre nós não podem ser comparados com Jesus. Eles não têm a autoridade espiritual, e eles só podem realizar alguma coisa em nossa oração por eles, porque a palavra diz para orarmos por todos os que são autoridades constituídas, e nós oramos por eles, e eles estão nas mãos de Deus porque nós oramos por eles, mas eles só podem fazer aquilo que os homens têm condição de fazer, e aquilo que Deus quer fazer através deles. O Senhor Deus pode usá-los, mas não podem ser comparados com Jesus. Quando lemos neste versículo 2 do capítulo 32 de Isaías, e será aquele varão como um esconderijo. O Senhor Jesus é o nosso esconderijo. E ele declara que será um esconderijo contra o vento e como um refúgio contra tempestades. Queridos, olhem e avaliem um pouquinho os tempos que estamos vivendo. As pessoas, elas são aturdidas, até atormentadas, com situações de tremores na terra, com situações de vulcões que voltam a estar ativos, com situações de vendavais, de tornados, com situações de maremotos, com situações de tempestades terríveis que assolam esse povo pelo mundo afora, as grandes enchentes que estão acontecendo. Aqui em São Paulo, na capital, por exemplo, temos visto pessoas que ficam lá embaixo d'água, pessoas perdendo a vida, pessoas que veem a sua casa destruída, a sua empresa arrasada. E mais ainda, queridos, nós vemos o mundo agora enfrentando esta pandemia, uma enfermidade assoladora que tem ceifado muitas vidas pelo mundo afora. Aqui no Brasil, milhares de pessoas vêm morrendo, e em todos os recônditos do mundo essa enfermidade chegou. Pandemia, alastramento de enfermidade pelo mundo afora. Mas não é só isso. Nessa condição da pandemia, as estruturas financeiras foram abaladas, os grandes poderes financeiros do mundo estão abalados, as empresas estão abaladas, muitas fechando, os autônomos estão passando por situações terríveis, a pressão, a opressão terrível está abalando esse mundo afora, e o Brasil. Isso tem chegado também ao povo do Senhor Deus, mas o Senhor Deus é o nosso refúgio, sempre presente no momento da angústia. Sabem, queridos, quando eu olho para esse texto e eu vejo essa palavra profética
que promete para nós, e será aquele varão como esconderijo. Jesus é o nosso esconderijo, e Ele é o nosso esconderijo contra o vento, esse vento de conturbações, de destruições, de agonia de espírito que o mundo vive. E nós vivemos neste mundo, e nós estamos neste mundo como servos do Senhor Deus, e fomos enviados como luz no meio das trevas, como sal, para estar preservando as promessas do Senhor. Nós somos enviados para estarmos proclamando as boas novas de salvação por toda parte. Nós somos enviados por Jesus como aqueles que levam a mensagem de salvação, queridos. Mas nós sofremos neste mundo. Entretanto, apesar de sofrermos, o Senhor Jesus diz assim: no mundo tereis aflições. E o Senhor Jesus nos diz: tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E o Senhor Jesus diz para nós assim: toma a tua cruz e me siga, e aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração. O Senhor Jesus é o nosso refúgio, sempre presente nos momentos de angústia, neste momento que vivemos. E então o texto sagrado declara que Ele é o nosso esconderijo contra o vento, e é como um refúgio contra a tempestade. É interessante que na palavra eu encontro a declaração: não vi o justo desamparado, o justo mendigando o pão. E sabem, queridos, na experiência de vida que eu vou tendo como cristão, como servo do Senhor Deus, eu nunca vi um servo de Deus desamparado. Eu nunca vi um verdadeiro servo de Deus que é fiel e que serve ao Senhor Deus mendigar o pão. Eu tenho visto os servos de Deus que se escondem no Senhor Jesus, que realmente podem experimentar o cuidado do Senhor Deus ao redor deles, que estão fiéis às promessas do Senhor. Eu tenho visto vitoriosos, tendo o necessário para viverem a cada dia, tendo a condição de irem e virem, tendo a condição da vestimenta, tendo a condição do alimento sempre lá na despensa, o resultado do trabalho que eles realizam. E quando desafortunados, ainda sendo servos do Senhor Deus, e passam por pressão e opressão, e chegam a uma condição de necessidade, não chega a faltar o pão, porque são socorridos. Deus concede, através dos servos do Senhor Deus, o cuidado para aqueles que necessitam na hora certa, e é preservada a alimentação destes que necessitam, é preservado o alimento para o cotidiano, a vestimenta para terem a condição de se vestirem, a condição de terem medicamento na hora certa, porque o Senhor Deus, Ele faz cumprir na vida dos seus servos as promessas. Que maravilha é sermos servos do Deus vivo. Sabe, nós também estamos sujeitos às tempestades deste mundo. Nós também estamos sujeitos a situações de pressão e opressão que eu posso chamar de furacões no nosso íntimo, no nosso psique, lá no íntimo do nosso intelecto. Nós somos sujeitos pelas situações que vamos vivendo, em dado momento até sermos aturdidos por uma condição de querer chegarmos a uma situação de depressão. Mas o Senhor Deus é o Deus presente, Ele é operante, Ele está agindo em nossa vida. Somos o alvo de ataques selvagens de pessoas, de seres humanos, que querem agravar contra nós situações
para nos destruírem. Nós somos o alvo de pessoas que realmente perseguem os cristãos, que porque os cristãos são luz, os cristãos sendo o cheiro de vida, movidos pelo poder do Espírito, tendo Jesus como Senhor da vida destes, muitas vezes ofendem com a maneira que vivem, não participando das obras mundanas, não fazendo parte da roda dos escarnecedores, não fazendo parte do banquete dos glutões materiais. Então vem perseguição para os servos de Deus, de pessoas que de uma maneira selvagem querem atacar os servos de Deus. Mas o Senhor Jesus continua sendo aquele que nos acolhe. Nessa palavra, no versículo 2, nós encontramos como ribeiros de águas em lugares secos. O Senhor Jesus é para nós como a água fresquinha, agradável, no momento em que estamos como que em sequidão de estio, como que sentindo sede espiritual pela situação no nosso íntimo ser agravada por furacões devoradores. Mas o Senhor é um ribeiro de água bem agradável, gelada, que vai acalmar o nosso espírito, que vai nos envolver com todo cuidado, e lá no íntimo do nosso ser nos dará realmente o refrigério. O Senhor Jesus, Ele é o nosso esconderijo. O Senhor Jesus é essa água, esse ribeiro de águas em lugares secos, em momentos de sequidão. E também Ele é como a sombra, é uma sombra de uma grande rocha, uma imensa rocha, uma tremenda rocha sobre a qual estamos firmados. Quando o Senhor Jesus pergunta aos discípulos: que dizem os homens que eu sou? E os discípulos foram respondendo: tu és um dos profetas, tu és um desses homens que proclamaram. E o Senhor Jesus pergunta: e vocês quem dizem que eu sou? Pedro, de uma forma viva, responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E então o Senhor Jesus disse: sobre esta rocha fundamental eu edificarei a minha igreja. Estamos nessa rocha fundamental, Jesus. Estamos nessa rocha maravilhosa, tremenda, poderosa, que faz a diferença no mundo que estamos vivendo, e estamos protegidos por Jesus. Ele é aquele que nos dá a sombra no momento que necessitamos da proteção, quando estamos angustiados. Irmãos, essa pandemia está ceifando milhares de almas. Muitas pessoas estão sofrendo terrivelmente a assolação dessa enfermidade. Mas o Senhor Deus, o Deus operante, o Deus presente, está caminhando conosco. Jesus está caminhando conosco. E ainda que viermos a sofrer detrimento, ainda que alguém fique enfermo, continuamos nas mãos do Senhor. O texto maravilhoso, ele declara: e os olhos dos que veem não olharão para trás. Não vamos olhar para trás, porque temos os nossos olhos abertos. Espiritualmente temos a visão, o entendimento, o discernimento. O Senhor nos dá a sabedoria do alto, o Senhor nos dá a visão, e essa visão é da eternidade, queridos. Amém? Aleluia por isso. Ele é o Deus maravilhoso, com poder sobre todas as coisas, e Ele está agindo em nossa vida. E Ele então, nesse texto, neste versículo 3, e os olhos que veem, e nós vemos, não veem, não olharão para trás. Não vamos mais olhar para trás.
Eu lembro, queridos, do exemplo do povo saindo do Egito, e estavam atrás do povo de Deus, e o povo de Deus ia sendo dirigido por Moisés, o legislador, o grande legislador, que em nome do Senhor Deus vivo estava guiando aquele povo pelo deserto. E eles estavam chegando lá, na beira daquele grande mar, e não dava para onde ir. Atrás do exército do faraó, querendo matar a todos os servos de Deus, aquele povo que levava o nome de Deus. E então o Senhor Deus manda que Moisés toque naquele mar e as águas se abrem. Sabem, queridos, e aquele povo passou a pés secos no meio do mar, e de um lado aquela parede de água, e do outro lado a parede de água, e atrás o exército de Faraó. E o exército de Faraó ainda se atreve a adentrar no mar para querer alcançar o povo de Deus, e as águas vão se fechando, e o povo de Deus caminhando, e o povo de Deus chega ao outro lado, liberto, guardado, amparado. E o exército de Faraó, que se atreveu a desafiar Deus, morreu debaixo daquelas águas. Sabem, queridos, eu não sou daqueles que vão olhar para trás. E o povo do Senhor Deus ali no mar não olhou para trás, olhou para frente. Nós não somos daqueles que olhamos para trás e nem olhamos para o lado direito ou esquerdo para vermos os problemas que estão acontecendo, mas nós vamos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Amém? Nós vamos olhar para Jesus. Ele é o nosso esconderijo, é nele que nos escondemos. Sabem, queridos, as promessas nesse capítulo 32, elas seguem até que se derrame. Vamos pegar no versículo 14, 32 de Isaías 14: porque o palácio será abandonado, o ruído da cidade cessará, o fel e as torres da guarda servirão de cavernas eternamente, para a alegria dos jumentos monteses e para pastos dos gados. Os que se atrevem a não receber o Senhor como Senhor da vida deles serão destruídos. E olha o que vai acontecer: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por bosque, e o juízo habitará no deserto, e a justiça morará no campo fértil. Aleluia! E o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. E o meu povo habitará em morada de paz, e em moradas bem seguras, e em lugares quietos de descanso. E olha só, queridos, quando nós chegamos no versículo 19, presta atenção nesse versículo: ainda que caia Saraiva, ainda que caia Saraiva, ainda que venham situações conturbadoras, ainda que venham situações que venham a querer nos afetar, a querer até destruir os servos do Senhor Deus. Olha o que diz o texto: ainda que venham as saraivas, derramará versículo 14: porque o palácio será abandonado, o ruído da cidade cessará, o fel e as torres da guarda servirão de caverna eternamente, para a alegria dos justos monteses e para pasto dos gados, até que derrame
sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado como bosques, e o juízo habitará no deserto, e a justiça morará no campo fértil. E o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. E o meu povo habitará em morada de paz, e em morada de segurança, e em lugares quietos e mansos, lugares de descanso. E irmãos, ainda que caia Saraiva, e caia o bosque, e a cidade seja inteiramente abatida, ainda que haja situação que pareça que vai acontecer destruição, a promessa para mim, a promessa para você, a promessa para nós que nos escondemos em Jesus, a promessa para nós que temos por sombra o Deus Altíssimo. Bem-aventurado vós, versículo 20, que semeais sobre todas as águas, e que dais liberdade aos pés do boi e do jumento. Somos bem-aventurados, porque continuamos semeando a boa semente. Somos bem-aventurados, ainda que haja saraiva destruidora que tenta nos atingir. Somos bem-aventurados, somos protegidos, somos guardados, somos amparados, somos conduzidos, somos levados pelo poder do Espírito Santo que já está derramado em nós. Eu li o texto 2 vezes para entendermos bem isso. E ele declara, nesse período, antes do nascimento de Jesus, antes do derramar do Espírito, e o Senhor Jesus nasceu. E o Senhor Jesus nos concede vitória, porque Ele pagou o preço por nossos pecados. E o Espírito Santo está derramado, e o Espírito Santo age em nós. E o texto no versículo 15 disse, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. E veio o poder do alto, e foi derramado em nossas vidas. E a igreja, corpo de Cristo, está envolvida, está debaixo do poder da ação do Espírito. Você é bem-aventurado. E não há saraiva que voe de dia ou de noite, não há seta que voe de dia e de noite, não há armadilhas levantadas, não há barreiras que se levantem que possa parar o servo do Senhor Deus, que possa destruir o corpo de Cristo, que é a união daqueles que nasceram de novo em Jesus. Irmãos, eu preciso chegar a uma conclusão para mim e para vocês. Versículo 16 do capítulo 33 de Isaías: este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, e o seu pão lhe será dado, e as suas águas serão certas. Os teus olhos verão o rei, a sua formosura, e verão a terra que está longe. Parece que está longe, mas para os que servem ao Senhor está se aproximando o dia da volta de Jesus. Sabem, queridos, no capítulo 35, na conclusão, versículo 1, capítulo 35 de Isaías: o deserto e os lugares secos se alegrarão com isso, e o ermo exultará e florescerá como a rosa, abundantemente florescerá, e também regurgitará de alegria e exultará. A glória do Líbano se lhe deu, bem como a excelência do Carmelo e de Saron. Eles serão a glória do Senhor. Aleluia! A excelência do nosso Deus. E o versículo 3 a seguir: confortai as mãos fracas, e fortalecei os joelhos trementes. Irmão amado, se a tua mão já está fraca,
Experimente. Seja você confortável nesta noite. Se os seus joelhos estão tremendo, vacilante nesse mundo terrível, alinhe o teu joelho, endireite-se, esteja no esconderijo que é o Senhor Jesus Cristo. Esteja debaixo da rocha que nos concede essa sombra maravilhosa, nessa condição do deserto que se chama mundo. E a promessa final, no capítulo 35 mesmo, versículo 4: dizei aos turbados de coração, esforçai-vos, e não temais, eis que o vosso Deus virá com a vingança, com recompensa de Deus, Ele virá e vos salvará. O nosso Deus é o único e verdadeiro Deus, não há outro. E o Senhor Jesus é o único Salvador. E Ele está vindo com a recompensa. Eu estou aguardando a volta de Jesus. E todos os nascidos dele, tendo sido salvos pelo sangue derramado por Ele na cruz do Calvário, serão chamados por Ele. Eu estou esperando esse dia, quando Ele vai dizer: venham, benditos do meu Pai, vocês possuem por herança o reino eterno. E estaremos nas mãos do Senhor. Ele também depois virá como juiz, e a vingança está nas mãos dele. E aquele que crê nele tem vida eterna, diz a palavra de Deus no capítulo 3 do Evangelho de João. E o que não crê nele, a ira de Deus permanece sobre essa pessoa. Os que tomam posse de Jesus nascem de novo, têm vida eterna e são recebidas por Jesus e são recebidos por Deus na eternidade. E os que não querem Jesus, não recebem Jesus, não crendo em Jesus, permanecem debaixo da justiça divina, e a ira de Deus permanece sobre ele. E quando Jesus vier, Jesus como juiz aplicará a definitiva condenação para os que não têm salvação em Jesus. Nós somos aqueles que estamos no esconderijo do Senhor, aleluia por isso. Nós somos daqueles que estamos em Jesus. Não vamos olhar para trás, não vamos olhar para o lado direito ou esquerdo, mas vamos permanecer olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Aleluia.